O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se resseque a minha mão, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que a tua língua, que a tua mão, que a nossa vida seja verdadeiramente um contra-testemunho, se a gente esquecer da Santa Igreja Católica. Que resseque a minha mão, se eu deixar de ser católico. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se eu deixar de dizer creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Ser católico não é uma opção. Ser católico não é uma escolha. O catolicismo é um dom de Deus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só existe uma igreja, santa, católica e apostólica. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai, que está acima de todos e age em favor de todos. Não existe dois credos, não existe duas doutrinas, não existe duas igrejas, não existe falta de comunhão. Tudo isso é deficiência humana. Debaixo dos olhos de Deus existe somente uma igreja, uma só fé, um só Senhor, um mistério salvífico chamado Igreja Católica. Alguém pode dizer: mas igreja não tem placa, igreja não tem nome. Justamente, a Igreja Católica não tem nome. Católico não é o nome da igreja.
Católico significa a igreja de todos, a igreja universal. Tanto é que as seitas colocam justamente esse nome, universal, porque traduzir a palavra católico significa universal. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja universal, é para todos os povos, ela não faz acepção de pessoas. E para entrar na igreja, nós precisamos deixar de lado as nossas ideologias, precisamos deixar de lado as nossas ignorâncias. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, está escrito: Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, convida todos os homens de todos os tempos e lugares ao arrependimento e à conversão. O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro da expansão da igreja, e a igreja começa com o Espírito Santo sendo derramado em Pentecostes, né? E ali em Pentecostes, quem estava junto com Nossa Senhora e os outros apóstolos? São Pedro. Hoje nós celebramos a Cátedra de Pedro, o trono de Pedro, o trono da verdade, o trono inquebrantável. São Leão Magno, no ofício das leituras de hoje, ele disse que Deus constituiu um homem na terra acima de todos, Pedro, e colocou esse homem numa cátedra. Cátedra aqui significa de onde ele rege todas as nações. O Papa, ele é o rei do mundo, o rei do universo. As chaves que Deus deu para Pedro significa que ele tem poder sobre todas as coisas e que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E o grande sonho, entre aspas, o grande sonho de Satanás é destruir o Papa. Esse é o maior sonho do demônio, destruir o Papa, fazer com que o Papa negue Jesus Cristo. Tanto é que na vida histórica de Jesus, o inimigo se levantou contra Simão de Cafarnaum, São Pedro apóstolo, para que ele negasse Jesus Cristo, e ele negou 3 vezes, mas arrependeu, foi até o coração de Nossa Senhora, pediu perdão, Nossa Senhora cuidou dele, Nossa Senhora ensinou ele. São João, que era mais novo, fiel, menino fiel, jovem de Deus, estava do lado dele, respeitando a fraqueza dele, intercedendo por ele. E Jesus disse: uma vez Pedro convertido, confirma os teus irmãos na fé. Essa é a função do Papa, confirmar todos nós, todos os bispos, sacerdotes, todos os leigos e leigas, na fé. Qual fé, Padre? Na fé revelada pelo Espírito Santo. Não na fé daquele homem que nasceu daquela mulher, né? Agora, nós temos 266 papas que nasceram de mães. São Pedro também nasceu da mãe dele. São Pedro nasceu do pai dele. E Jesus está falando: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Simão, mas o meu Pai que está nos céus. É o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, que confirma a fé de Pedro. E o que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui acontece uma síntese do judaísmo e de todas as nações da terra. Nós sabemos que o judaísmo é uma religião onde Deus se inclina na terra para formar um povo, para que desse povo venha o Messias, Salvador não somente de Israel, mas de todas as nações. Acabamos de celebrar a Epifania, acabamos de celebrar esse tempo bonito do Natal, os Reis Magos, essa festa da manifestação do Cordeiro de Deus a todos os povos, e o nascimento de Jesus em Belém, a sua morte em Jerusalém, a sua ascensão aos céus, o mistério pascal, o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles judeus, os apóstolos, junto com Nossa Senhora, as santas mulheres, a expansão da igreja, a conversão do fariseu zeloso Saulo de Tarso, que se tornou o grande São Paulo apóstolo. Isso mostra que a história está em curso, isso mostra que a vida nessa terra, ela só tem 2 princípios, como disse um russo, né? O príncipe Gagarin, ele era um russo revolucionário,
que acabou se convertendo, entrou na companhia de Jesus, se tornou um jesuíta, um intelectual de primeira grandeza, né? Se tornou sacerdote jesuíta, o príncipe Gagarin, um russo. Ele disse que na Terra só tem 2 princípios: o catolicismo e as revoluções. O que não é católico é revolucionário. O que não é católico precisa de conversão. Os protestantes precisam se converter à fé católica. Os judeus que não creem em Jesus Cristo como Messias precisam se converter ao cristianismo. Os islâmicos precisam converter a Cristo Jesus. Todas as religiões pagãs do Oriente precisam se converter a Jesus Cristo e ser batizados. Isso é conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas quem que tem o poder de levar a conversão aos povos? Deus. Só Deus é capaz de visitar uma aldeia, só Deus é capaz de visitar uma tribo, só Deus é capaz de visitar um reino e chegar ali com o seu poder, que não é humano, é divino, um poder que foi dado, foi doado, foi concedido, veio do céu, e ali transformar os corações. Conversão é isso. Eu penso de um jeito, acabo pensando do outro. Eu vivo de um jeito, vou viver de outro. Conversão é um transplante de coração, como está lá em Ezequiel 36, 26. Arrancarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Colocarei em vós o meu espírito e sereis as minhas testemunhas. Quando Jesus chamou Pedro, João, André, Tiago, todos comedores de arroz com feijão, né? Não sei se comem arroz com feijão lá na Galileia, né? 2000 anos atrás, mas tudo comedor de pão e peixe. Quando São Pedro foi derramar o sangue dele, crucificado de cabeça para baixo, na colina vaticana, quando São Paulo foi decapitado fora dos muros de Roma, aqueles homens, aqueles apóstolos que nasceram da mãe deles, que viram Jesus, que ouviram Jesus, que tocaram Jesus, que testemunharam os maiores milagres da terra, aqueles homens já não eram mais os mesmos. Perto da sua morte, houve uma transformação interior. João 3, versículo 6. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Em verdade vos digo, se não nascer do Espírito, não podereis entrar no reino de Deus. O que aconteceu com os apóstolos precisa acontecer com todo ser humano da face da terra. Mas isso é um convite, não é uma imposição. O catolicismo, o cristianismo, a salvação é um dom. São Paulo diz isso aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 9, é de graça que sois salvos, é uma gratuidade, é um presente. Deus veio nos dar o presente da salvação e da eternidade. Se você aceitar, você é salvo. Se você rejeitar, num mistério insondável, porque o coração, diz o Salmo, o coração de cada ser humano é um abismo insondável, insondável. Então nós temos que abaixar todas as armas, não querer converter ninguém a ferro e fogo, porque Jesus nos respeitou, Jesus continua nos respeitando. Se a gente quiser cada vez mais amar a Deus, a porta da igreja está aberta. Quisermos adorar, Jesus está presente no sacrário. Quisermos o perdão dos nossos pecados, Ele está presente no sacramento da confissão no coração dos sacerdotes. Se quisermos a instrução da nossa ignorância, Deus está lá com a sua palavra e o seu catecismo. A igreja socorre os pequenos, a igreja socorre a ignorância das mentes e a fraqueza dos corpos. A igreja nunca será destruída. Ninguém consegue destruir a igreja. A igreja é uma torre invencível nessa terra. E Deus colocou Pedro
à frente do seu rebanho universal. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer e não for batizado, será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Padre, eu sou católico, o que eu faço? Talvez você seja 50% católico, 60% católico. Precisamos ser 100% católicos. As almas que estão no purgatório, elas podem ter sido católicas na doutrina, em professar os 12 artigos do credo, em crer nos 7 sacramentos, saber que existem 10 mandamentos, saber que existe toda uma tradição espiritual, uma tradição eucológica. O que é isso, padre? Eucológica significa uma tradição de vida de oração. Não é ecológica, é eucológica. Você pode ser católico formal, certinho, em todos os meandros, mas na prática, na conquista das terras selvagens dentro da tua alma, existe ainda muito a ser desbravado, muito a ser conquistado, muito a ser evangelizado. No céu são todos católicos, não tem uma pessoa que está no céu, uma alma que está diante de Deus no céu, que não seja 100% católico. O céu é católico, porque o catolicismo é o pensamento de Deus a respeito de todas as coisas. Isso é o catolicismo, isso é a igreja. Os padres da igreja dizem assim: o cosmos, o mundo, a matéria foi criada em vista da igreja. A igreja antecede a criação do universo. E agora você quer fundar seita ali na esquina? Você quer fundar não sei o quê? Quem és tu para fundar uma igreja? Quem és tu? Você que coloca nome de igreja. Nós católicos não colocamos nome de igreja, não, porque a igreja de Jesus Cristo, quem coloca nome de igreja são os homens. E esses homens, falsos pastores, que querem se assemelhar a Deus, né? Eles sim que colocam o nome de igrejas e fundam seitas e dividem a religião. Padre, quando dará a unidade de todos os cristãos? Isso acontecerá antes da parousia? Antes de Jesus vir na glória? Antes de Jesus vir julgar os vivos e os mortos? Antes da ressurreição da carne? Haverá uma unidade dos cristãos? Sim. Quando acontecerá isso? Essa unidade dos cristãos, de todos os cristãos, ortodoxos e protestantes, se tornarem católicos. Quando isso irá acontecer? Quando os ortodoxos estarão sob a jurisdição do Papa, obedecendo o Papa? Quando o leste europeu, os países do leste europeu, representado principalmente pela Rússia, será católico apostólico romano? Quando os protestantes, representados principalmente pela Inglaterra, Alemanha e os Estados Unidos, serão realmente católicos? Quando, padre? Triunfo do coração imaculado de Maria. E o triunfo do coração imaculado de Maria é um derramamento do Espírito Santo sobre a face da terra que nós nunca vimos, que nós não temos noção, porque todas as vezes que a igreja começa a passar por uma crise de fé, a humanidade começa a passar por uma crise moral, de compreensão, uma inversão total de valores, pode ter certeza que Deus está prestes a intervir com o seu poder, com a sua misericórdia. Preparemos o nosso coração, porque virá um sopro de Deus, um toque de Deus, virá um derramamento da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a igreja e a face da terra, que fará com que a Rússia se torne católica, fará com que a Inglaterra se torne católica, que a apostasia da França, a França volte a ser o baluarte do coração de Jesus, como Jesus quis.
Os Estados Unidos gradativamente se tornarão católicos. Conta uma história, termina a homilia. Certa vez, o Santo Padre Pio estava atendendo confissões, era época de guerra, foi um militar, um oficial americano, com o seu pelotão, levou os seus soldados para confessar com o Padre Pio. E ali os soldados entravam, aqueles homens fortes, rudes, saíam todos chorando, encontravam a misericórdia de Deus no coração de um santo confessor. Papa Paulo VI dizia, quando falavam mal do Padre Pio, e falavam mal, e caluniavam, e perseguiam o Padre Pio, e falavam mal e caluniava, chegava nos ouvidos do Papa, e caluniando o Papa, caluniando o Padre Pio, difamando o Padre Pio para o Papa. Aí alguém na mesa disse: mas peraí, o que esse frade faz tanto lá nessa cidade dele? O Papa Paulo VI disse: Padre Pio, lá em San Giovanni Rotondo, ele arranca o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo, é o que ele faz. Ele sofre, ele sangra, ele dá a vida, ele trabalha, ele reza, ele luta, ele sorri, ele chora. É isso que o Padre Pio fazia. Por isso que ele incomodava tanto os demônios, por isso que ele incomodava tanto as pessoas de dentro de igreja, porque ele queria agradar a Deus, não aos homens. Um dia o diabo bateu nele e disse: frade, falou um palavrão, tu tens me dado mais trabalho que São Miguel Arcanjo. Está vendo? Um padre que reza o rosário, um padre que carrega a cruz, que sofre no corpo, na alma, que quer ser católico, um padre humilde, um padre que quer ser só padre, um padre que quer agradar a Jesus, quer salvar as almas, abala o inferno. E o Padre Pio, atendendo esses soldados, por fim veio o oficial, e o oficial perguntou ao Padre Pio a respeito da guerra e das situações, Isso era Segunda Guerra Mundial lá atrás. E o Padre Pio, está naquele livro, quem quiser conferir, está naquele livro lançado pela minha biblioteca católica, São Pio, ali do Padre Benedito, lançado pela minha biblioteca católica. Está naquele livro uma biografia belíssima do Padre Pio, que todo mundo deveria ler com calma. Aí o padre disse assim: olha, a conversão da Rússia vai ser fulminante, enquanto a conversão dos Estados Unidos será gradativa, mas eles vão se converter ao catolicismo. O dom de profecia na vida do Padre Pio era extraordinário, coisa linda. Vocês nunca, nossa geração nunca ouviu falar tanto de guerras e rumores de guerra. É verdade, não é? Tem canais especializados em guerra, agora tem loja de guerra, de coisas de guerra, de produtos militares, está no Evangelho. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos atemoreis, não vos inquieteis, mas alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. A libertação desse mundo bipolarizado, desse mundo capitalista, marxista, esse mundo com uma força oriental, ocidental, atlanticista e etc. Essa bipolarização do mundo que é proposital, essa máquina de guerra que é proposital, isso está prestes a cair, isso vai ruir, isso vai acabar. Por fim, o meu coração imaculado triunfará e será concedido ao mundo um tempo de paz. Virá o Espírito Santo, virá a unificação dos cristãos, e quando os cristãos, todos os cristãos, estiverem debaixo da cátedra de Pedro, estiverem debaixo do pastoreio de Pedro, à sombra da Igreja Católica, acontecerá realmente um tempo novo, uma reeducação, uma reevangelização da face da terra, porque Jesus não criou cada um de nós, não criou o universo, o planeta Terra, as nações,
para serem governadas por tiranos, déspotas, servos de Satanás. Não. O diabo será acorrentado. Estou falando da história, estou falando do pós-parousia, não. Pós-vinda gloriosa de Jesus Cristo. Isso só a Deus compete. Estou falando da história. A história terá um tempo de normalidade, um tempo de paz. E é isso que nós estamos aguardando. A esperança cristã, a esperança católica, bíblica, ela não decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5. Sejamos católicos, mas católicos como Santo Agostinho, católicos como São João Crisóstomo, católicos como Santo Tomás de Aquino, Santa Teresinha, católicos como Madre Teresa de Calcutá, que dava vida para um povo pagão, mas era reta na doutrina, detestava a heresia. Sejamos católicos por dentro e por fora. Sejamos católicos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenhamos os sentimentos de Jesus, tenhamos as entranhas de Jesus, tenhamos os sentimentos de Cristo, tenhamos a têmpera dos mártires. E quem pode nos dar isso, Padre? A graça de Deus, graça de Deus. Por isso não tenhais medo, não tenhais medo de crises, não tenhais medo de guerra, não tenhais medo de fome, de perseguição, não tenhais medo de nada, nada. Como diz o Padre Jonas, que hoje eu seja melhor do que ontem, mas não tão bom quanto eu seria amanhã. Vamos viver um dia de cada vez. Tem coisa boa para você fazer? Tem? Então vamos fazer. Porque o medo, a mentira, as insídias malignas, a inveja, ela paralisa a gente no bem. Vamos fazer o bem. São Paulo diz aos Gálatas: façamos o bem a todos, enquanto ainda temos tempo. Vamos acordar amanhã e fazer um dia melhor do que foi hoje, e fazer, e trabalhar, e rezar, e ajudar as pessoas, e pedir o Espírito Santo, colocar os nossos dons, os nossos talentos em prática, e o inferno que se exploda, e os maus e as pessoas ruins que se explodam. Em que sentido? Se explodam nas suas invejas, se explodam nas suas maldades. Você sabe que o tormento do inferno é esse, é um ficar insultando o outro. No inferno os demônios jogam, isso aqui é Santa Francisca Romana, né? Se você quiser ver lá as aprovações da igreja a respeito da experiência de vários místicos, né? Santa Catarina de Gênova, Santa Francisca Romana, Santa Brígida da Suécia. Quantos místicos que tiveram a experiência do inferno. E no inferno, sabe o que os demônios fazem com os condenados? Fica jogando os pecados deles por toda a eternidade na sua cara. É assim que as pessoas fazem na terra. Então, deixa os demônios. Por que os demônios tinham horror do Padre Pio? Por que os demônios tinham horror de São João Bosco, de São João Maria Vianney, de Santa Teresa d'Ávila? Porque eles ignoravam os demônios e faziam bem, rezavam, trabalhavam, amavam, se humilhavam, sacrificavam. Por que os inimigos de São Francisco de Sales tinham horror de São Francisco de Sales? Porque São Francisco de Sales trabalhava, rezava, atendia as pessoas, cuidava do seu coração, da sua mente, buscava conversão. Ignora a maldade, ignora o mal, trabalha, reza, faça o bem, seja humilde. E sabe quem que vai destruir uma pessoa assim? Ninguém, porque uma pessoa assim já não é ela mais, é Cristo. Vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E Jesus é indestrutível. Jesus é vencedor de todas as batalhas. É assim que nós queremos viver. São Pedro não ficou olhando para a maldade dos judeus. São Pedro não ficou olhando para a ameaça dos demônios. São Pedro se converteu
e se tornou o ponto de unidade entre o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.